Nós estamos em uma série de mensagens sobre as cartas direcionadas, as 7 cartas de Apocalipse direcionada às igrejas, as 7 igrejas. Hoje nós vamos falar da terceira carta direcionada à igreja de Pérgamo. Quantos têm sido abençoados por essas mensagens? Eu ouvi dizer que a semana passada que a palavra foi um pouco dura, né? Bom, não sou eu, né? É a palavra que diz, nós precisamos de ministrar o que a palavra diz. Mas que bom que foi duro, porque a palavra de Deus, ela vem penetrando na nossa alma e vem produzindo mudança em nós, mudança que nós precisamos. E essa terceira carta é destinada à igreja de Pérgamo. Pérgamo, para quem não sabe, é situada em relação à igreja que nós falamos na igreja passada, Esmirna, mais ou menos a 100 quilômetros de Esmirna, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Né? Se você quiser ver onde era a igreja de Pérgamo, né, ou as outras igrejas, essas igrejas onde as cartas foram destinadas, hoje, o que é hoje é a Turquia. Então você pode ir lá e visitar esse lugar. Né? E essa igreja de Pérgamo, ela tinha umas peculiaridades. Né? Primeira coisa que eu, pesquisando, descobri que na transição, né, do papiro para o pergaminho, o pergaminho foi feito aí, foi criado aí, por isso que chama pergaminho, vindo de Pérgamo, né? Então foi um feito grandioso, por isso que nós conhecemos o pergaminho hoje. Essa é uma das suas peculiaridades, né, desta igreja. A outra coisa que eu descobri que tinha uma biblioteca grande, né, era a segunda maior daquela época, com mais de 200 mil exemplares, né, livros ou pergaminhos. Né, então a cidade era conhecida por essa biblioteca grandiosa, né, perdia só para Alexandria, né, no Egito. E a terceira coisa que eu descobri que era famoso nessa cidade eram os altares idólatras. Era conhecida por altares a deuses gregos. E um deles era o altar a Zeus, muito conhecido, considerado o deus dos céus, segundo a mitologia grega. E esse altar, depois de muitos anos, ele foi encontrado por pesquisadores e levado para a Alemanha, né, para o Museu de Pérgamo. Tem um museu na Alemanha, onde você pode ver a réplica desse altar a Zeus e os restos, né, desse altar que foi encontrado. Mas vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, para a gente ver o que Deus está dizendo para essa igreja, o que Jesus manda João escrever para essa igreja. Apocalipse capítulo 12, nós vamos estar lendo do verso 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vou repetir. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, disse o Senhor: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada. Para que serve essa espada afiada? Bom, a resposta está aqui em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia diz que essa espada, ela serve para julgar as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Mas essa carta não era destinada a uma igreja? Então, quer dizer que nós podemos estar na igreja com o coração no lugar errado? É isso? Se a carta é destinada à igreja, o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo para a igreja, é que mesmo estando dentro da igreja, nós podemos estar com o coração fora da igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, nós podemos estar no lugar certo,
com as pessoas certas, mas o nosso coração está no lugar errado. Amém, igreja? É basicamente isso que ele está nos mostrando aqui. Nós podemos estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas com o coração no lugar errado. Muitas pessoas acham que, pelo fato delas estarem na igreja, o coração também delas está na igreja, mas muitas pessoas estão dentro da igreja, no lugar certo, com as pessoas certas, mas o desejo, a motivação, a intenção do seu coração são erradas. E aqui a Bíblia diz que ele vem com uma espada para julgar as nossas intenções, os motivos, as motivações do nosso coração. Diga para alguém, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Porque você pode estar na igreja, mas o seu coração está fora dela. Você pode adorar a Jesus com a boca, como diz a Bíblia, mas o seu coração pode estar longe. Esse povo me adora com os lábios, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, ele está preocupado com o seu coração, com as suas motivações, com as suas intenções. Entende? Quando eu comecei a estudar isso, eu me lembrei logo de Judas. Judas, ele andou com Jesus, ele foi um discípulo de Jesus, ele participou de tudo que os outros discípulos participaram. Onde Jesus ia, Judas estava com Jesus. Aliás, ele era o tesoureiro da obra, do ministério de Jesus, estava super envolvido, adorando, servindo, compartilhando a palavra com as pessoas, mas nós vemos que no final das contas, Judas estava com o coração fora de Jesus. Ele tinha um coração obstinado, um coração perverso. Embora ele estava com as pessoas certas, embora ele estava fazendo a coisa certa, o seu coração não estava naquilo. Em uma ocasião, quando Maria vai fazer uma oferta, ela quebra o vidro de perfume, derrama aos pés de Jesus, e olha só o que o texto diz, em João 12:5, anota para você ler em casa. Este perfume vale mais que 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres. Olha só aqui a motivação dele, ele estava dizendo algo bom, que era cuidar dos pobres, dos órfãos, amém? Só que essa não era a verdadeira motivação do coração dele. O coração dele era perverso, ele diz, podemos dar aos pobres. Não porque tivesse, ele disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Está entendendo? Qual é a situação do seu coração? Eu não estou perguntando se você vai à igreja, se você participa de tudo, se você serve a Jesus. A pergunta aqui é, onde está o seu coração? Qual é a motivação do seu coração? Porque é isso que é importante para Deus. Porque nós podemos ter uma aparência maravilhosa de verdadeiros crentes cristãos que adoram a Deus com os lábios, mas o nosso coração pode estar longe dele. É a sua condição. Você tem a chance de se arrepender dos seus pecados. Sonda o meu coração, ó Deus, e me conheces. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, Deus, algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Muda-me, transforma-me. Deus, ele possa sondar os nossos corações e mostrar para nós o que está errado em nossa vida, o que precisa ser mudado em nossa vida. Porque nós não podemos continuar nos passando por cristão, dizendo que somos cristão, mas o nosso coração está obstinado, está bem longe de Deus. E isso acontece muito com os cristãos do século 21. Outro exemplo bíblico é Caim. Caim e Abel ofereceram uma oferta a Deus. Deus aceita a oferta de um, mas rejeita a oferta de outro. Por quê? Porque o seu coração não estava em Deus. Aceita a oferta de um, rejeita a de outro. Jesus está preocupado com o seu coração. Olha o que ele diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você pode até oferecer algo a Deus, que é algo, que isso é bom.
Levar uma oferta a Deus é algo bom. Mas se o seu coração não estiver verdadeiramente em Deus, se as motivações, se a intenção, se os pensamentos forem maus, Deus não vai receber como não recebeu de Caim. Não tem nada a ver com a oferta, com o tipo de oferta. Eu já vi algumas pessoas pregando porque era oferta disso ou daquilo, que era da terra, que a terra estava amaldiçoada, mas o problema aqui não é a oferta em si, o problema era a condição do coração de Caim. Embora ele estivesse oferecendo algo a Deus, a motivação do seu coração era errada, as intenções, os seus pensamentos eram maus, e Deus rejeita a oferta dele. Cutuca para alguém aí e fala com ela assim: cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Que Deus ele possa nos sondar e mostrar para nós, que nossa oração possa ser como a oração de Davi: Senhor, sonda-me, conhece-me, mostra o que há de errado, o que há de mal em mim, para que eu possa me arrepender e ser levado pelas veredas da justiça, ser guiado nos teus caminhos. Precisamos de entender a condição do nosso coração, igreja. E isso não tem nada que ver em frequentar a igreja, em participar e servir a Deus. Tantas pessoas fazem isso. Como eu disse, Judas fez tudo isso. Ele fez tudo isso. E no final traiu Jesus. Serviu, adorou, acompanhou, esteve presente com Jesus todo o tempo. E no final o traiu, porque o seu coração era mau. O coração dele era mau. Quantos cristãos nós vemos na igreja assim? Coração mau, perverso, obstinado. Quantas pessoas que praticam a religião e o seu coração está podre por dentro. Mas vamos lá, vamos dar continuidade no texto. Coloca no seu número 1 aí. Ele sonda o seu coração, para você não esquecer. No número 2, ele conhece a sua condição. Olha só o que ele diz no texto, no versículo 13. Sei onde você vive. Jesus sabe a sua condição atual. Onde está o trono de Satanás? Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Aqui Jesus faz um elogio. Jesus ele diz que sabe a condição deles, sabe onde eles vivem, o lugar onde eles estão vivendo, a pressão, a perseguição que estavam vivendo. Jesus conhece a condição que nós estamos. Talvez você esteja passando por lutas, adversidades, problemas, e acha que Jesus não está nem aí, que Jesus se esqueceu de você, mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Jesus sabe aonde você está, o que você está sofrendo, o que você está enfrentando, as lutas, as adversidades que se levantam contra você. Jesus sabe. Jesus sabe a sua condição. A palavra diz que antes mesmo de você pedir, Ele já sabe. Jesus, Ele conhece as nossas condições. Deus conhece as nossas lutas, as nossas dores, dificuldades. Por isso, não desista, não desanime, não ache que você está só. Talvez você esteja passando por um momento, por um deserto, por um momento de perseguição, de pressão externas, de pressão interna, mas Jesus sabe a sua condição, Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você está enfrentando. Assim era com essa igreja, Ele sabia a condição deles. E Ele faz um elogio. Ele diz: contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, por causa das perseguições. Nem mesmo quando Antipas, que foi um mártir, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Eles permaneceram fiel diante das perseguições, diante da luta, diante da adversidade. Fique firme. Jesus sabe onde você está, querido. Talvez você tenha clamado no seu quarto. Talvez você tenha chorado na presença de Deus por momentos difíceis que você está enfrentando atualmente. Eu vim nessa noite para dizer para você: fique firme, faça como essa igreja de Pérgamo, permaneça fiel.
Antipas foi morto. Diz a história que ele era um líder da igreja de Pérgamo, e ele foi morto, foi assassinado, mártir, como todos os outros demais que nós vimos, que nós temos visto até agora. Mas mesmo assim, a igreja não desanimou, a igreja não se entregou, a igreja não se rendeu, permaneceram fiel, permaneceram firmes. Então Jesus, ele faz esse elogio a eles aqui. Fala para alguém, para ela não desanimar, fala, fica firme. Não desanima não desanima. Não entrega os pontos não, fica firme. Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe das suas condições. Fica firme. E aí ele continua dizendo, no versículo 14, no entanto, tenho contra você, olha só, agora depois do elogio, da perseverança, da fé, diante das adversidades, aí vem porém, aí vem o porém de Deus. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Jesus disse, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Quais são esses ensinos de Balaão? O texto explica que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Espera aqui, ele está falando para a carta a uma igreja. Ele elogiou a fé, a perseverança, mas ele diz, agora eu tenho algo contra vocês, vocês permitem as doutrinas, os ensinos de Balaão dentro da igreja. Olha só que, mesmo fazendo tudo certo, mesmo servindo a Deus, mesmo com uma fé perseverante, agora a igreja está permitindo coisa errada dentro. Satanás, depois que ele tentou destruir a igreja com as perseguições, com a pressão lá fora, com a morte de Antipas, agora ele muda a estratégia. Escuta isso que eu vou falar para você. O diabo muitas vezes ele tenta nos abalar, nos enfraquecer, nos fazer desanimar por meio das lutas, das aflições. Quando ele não consegue, ele muda a estratégia. Agora ele age dentro de onde? Da igreja. Com as doutrinas, com os ensinos de Balaão, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual dentro da igreja. Idolatria e moralidade sexual que estava acontecendo aí. O diabo semeou as práticas dentro da igreja que Deus reprova. Muitas vezes o diabo não precisa sair da igreja para te prejudicar, não. Ele age dentro da igreja. Tem pessoas que acham que o diabo não está na igreja. A igreja é onde mais o diabo está. Porque ele infiltra e tenta destruir a igreja. Ele mudou a estratégia. Como eles não ficaram desanimados, como permaneceram fiéis, agora ele age dentro da igreja, com os ensinos de Balaão. Permitiram falsos mestres que semeassem coisas profanas dentro daquilo que é santo. Falsos profetas, daqueles que dizem tudo pode, não tem nada a ver. Está ok isso, é bem atual o que nós estamos vivendo. Sabe por que nós aceitamos esses falsos profetas? Sabe por que a igreja aceita esses falsos profetas que semeiam essas coisas? Porque o ser humano, ele gosta de ouvir aquilo que agrada a ele, o que está no coração dele, ele não gosta de ouvir a verdade. Nós somos enganados, diz a Bíblia, pelos nossos próprios maus desejos, e eles permitiram esses falsos profetas semear esses falsos ensinos dentro da igreja. Como igreja, nós temos que ter cuidado em como nós estamos vivendo, o que está entrando em nosso meio, porque onde que era para ser santo se torna profano por causa do que é semeado dentro dela, por causa das coisas que o diabo tem semeado dentro dela. A igreja às vezes está pior do que o mundo lá fora,
Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não vou para a igreja, por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro são pior do que eu que estou aqui fora. Elas se dizem crente lá dentro, mas lá fora são piores do que uma pessoa que não é crente. Isso parte do meu coração, eu vi isso. Quando a igreja chega nessa condição, querido, a glória de Deus se vai. Porque Deus não habita em templo sujo. Lembra de quando a nora de Eli disse, Icabode se foi a glória de Israel. Eli é um grande exemplo disso. Eli era sacerdote, os seus filhos serviam no templo. E Eli foi conivente, ele sabia das coisas erradas, das coisas profanas que os seus filhos praticavam. Mas ele fez vista grossa. Eles praticavam exatamente isso aqui, imoralidade sexual dentro do templo. As mulheres se ajuntavam nas portas do templo. E os filhos agiam dentro da igreja como se Deus não estivesse presente. Porque assim, tem pessoas que vêm para a igreja, estão dentro da igreja, mas acham que Deus não está. Porque a forma como eles se comportam, parece que Deus não está aqui. Da forma que eles entram por aquelas portas, é como se viesse ver alguma apresentação ou algo. A última coisa que eles entendem ou pensam é que Deus está presente. E quando nós, a igreja, entramos nessa condição de permitir o que é profano onde é santo, onde permitimos que tudo pode, aí acontece isso. E Icabode, a glória se foi de Israel, a glória de Deus se vai. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos de estar alertas, querido. Precisamos de expulsar esses falsos profetas que estão semeando essas doutrinas dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida. Temos que estar alertas. Você colocou no seu 3 aí, ele não tolera prática ilícita dentro da igreja. Aí no número 4, vem a promessa de Deus, no versículo 16, olha só. Portanto, arrependa-se, diz o Senhor. Portanto, arrependa-se, diz o Senhor, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui vem a promessa ao vencedor, como nas outras cartas: darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Deus ele está dizendo aqui que nos dará um novo nome, se nós nos arrependermos, se nós entendermos a condição do nosso coração e nos arrepender, mudar os nossos caminhos. Ele está dizendo que ele nos dará do maná escondido e nos dará uma pedra com um novo nome. Essa coisa da pedra, eu estive estudando e encontrei várias coisas ligadas a isso. A primeira que eu vi que, havia uns Jogos Olímpicos nessa região e aos vencedores eles recebiam uma pedra com seu nome, que os dava o direito de entrar numa festança depois de celebração. Só a pessoa que tinha o seu nome escrito na pedra que podia entrar neste lugar. A outra coisa que eu achei é que quando um escravo era liberto, quando ele recebia o direito de liberdade, lhe dava uma pedra com seu nome escrito. Tem tudo a ver com Jesus isso, né? Jesus, ele muda o nosso nome, ele nos dá um novo nome, ele nos dá a libertação da escravidão do pecado, ele muda a nossa história. E a terceira coisa que eu vi é que quando um pai reconhecia, a paternidade de uma pessoa, e era dado uma pedra com seu nome escrito. Deus, ele muda o nosso nome e nos dá uma nova vida, nos dá um novo nome. Nós passamos a ter direito de filhos. Ao vencedor, aquele que se arrepender, eu lhes darei um novo nome. Eu escreverei em você uma nova história, mas nós precisamos enxergar a condição do nosso coração. Precisamos rejeitar as doutrinas de Balaão dentro da igreja. Precisamos entender que Jesus está na igreja
Precisamos rejeitar o que não vem de Deus. Precisamos deixar de dar ouvido a esses falsos profetas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Precisamos nos arrepender, igreja, para que Deus ele nos dê um novo nome, para que Ele mude a nossa história. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós precisamos celebrar a Santa Ceia. Nosso tempo está curto. Porém, contra ti tem, diz o Senhor, que permite os ensinos de Balaão. Serviam, adoravam, participavam, mas muitos deles tinham seu coração longe disso, perverso, um coração obstinado, se afastavam de Deus no coração. Deus ele citou isso com o povo do Egito, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. Muitas vezes eles voltavam para o Egito em seu coração, em direção à terra prometida, mas muitas vezes voltando para o Egito no seu coração. Onde está o seu coração? Precisamos de fazer uma análise e ver a nossa condição hoje. Feche seus olhos, eu quero orar. Nós vamos participar da Santa Ceia. Se você não é dessa igreja ou frequenta outra igreja, bom, você faz parte da igreja de Jesus. Nós somos uma igreja. Então eu quero te convidar a fazer isso, participar da Santa Ceia, independente de qual igreja você seja. Eu não sou batizado ainda, posso participar da Santa Ceia? Posso, pastor? Você pode. Mas depois você vem e nos procura para ser batizados. A Bíblia diz que todo aquele que crê precisa ser batizado. É uma ordenança de Jesus. Mas isso não pode impedir de você ter comunhão com Ele nessa noite. Esse é um momento de reconciliação. Nós lemos aqui Jesus dizendo: arrependa-se. Não deixe a glória de Deus ir embora da sua vida, querido. Não deixe que a glória de Deus saia da sua vida. É momento de nos arrepender, de reconciliar com Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos reconciliar nessa noite, Senhor. Nos ajude, Deus, a enxergar as condições do nosso coração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Mostra-nos o que há de mal, o que há de errado em nós, ó Pai, para que possamos nos arrepender, ó Deus. Nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, com o coração rendido a Ti, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Olha para nós com misericórdia nessa noite, ó Deus amado. Dai-nos graça nessa noite. Temos aqui o pão, o vinho, Senhor, e consagramos a Ti. Estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, meu Pai. Tua palavra diz que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que reuníssemos em Teu nome, Pai. Aqui está a Tua igreja. Nós faremos isso juntos, Senhor. Portanto, recebe esses elementos, consagramos a Ti esses elementos em nossa mão. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles vão passar aí. Você pega e espere para que nós celebremos juntos. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Adoramos, Jesus. Adoramos, Jesus. Receba a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Tem misericórdia.
misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, nossos erros, ó Deus, som do nosso coração nessa hora. Mostra-nos, Senhor, o que precisa mudar, mostra o que precisamos retirar da nossa vida, Senhor. Mas não nos deixe andar perdido, não nos deixe andar cegos, ó Pai. Ajuda-nos a enxergar, Espírito Santo de Deus. Ajude-nos a enxergar o que está errado, Senhor. Dá-me um coração puro e um espírito reto, Senhor. Dai-nos, Deus. Obrigado por nos alertar, meu Pai. Nós sabemos que essa realidade da igreja, Pai, de Pérgamo, Senhor, não é diferente das igrejas hoje. Quantas vezes temos permitido, Senhor, coisas entrarem em nossa vida que não nos faz bem, meu Pai, que nos afastam mais bem de Ti, Senhor. Ajuda-nos a enxergar, mostra a cada um de nós nessa noite aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser removido da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai.